Olá, você que está aqui na BMC News, estamos começando mais um programa sobre bem-sucedido, o nosso encontro semanal onde a gente sempre traz um convidado para que você possa se inspirar e saber que é possível ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Mas olha, já quero começar o programa convidando você para estar comigo no dia 16 de abril, lá na Livraria da Vila, lá na Fradi Coutinho, para o lançamento do meu livro, O que você precisa saber para ser feliz em todas as áreas da sua vida. Tá vendo esse QR Code que está aí na sua tela? É só você colocar o seu celular, que você já vai cair diretamente com a Keila e ela vai mandar o convite e vir para você estar com a gente lá, tá bom? Quero muito que você esteja comigo nesse dia tão especial. Lembrando também que nesse dia nós vamos começar o evento às 18 horas, gravando um programa Sou Bem-Sucedido lá, comemorando um ano. Estamos um ano aqui na BMC News, um ano que o Henrique me aguenta aqui. E o Henrique já confirmou a presença dele. O Henrique falou o seguinte, que quem não for no programa, ele vai cortar o sinal aí. É isso mesmo, Henrique, ou não? O Henrique fez assim, que corta. Então, você tem que estar lá, o Henrique vai estar lá, todo mundo vai estar lá, tá bom? Então, convidado dia 16 de abril lá, vamos gravar o programa, vamos apresentar o Paulo Moraes como meu novo sócio no Sou Bem-Sucedido, vai ser algo bem bacana. Mas hoje, temos aqui hoje um convidado. Vocês gostam de comer, pessoal? A sua alegria é comer como a minha, né? Você malha também para que você possa comer bem, né? Não é só para comer bem. Então hoje eu trouxe aqui, hoje estamos aqui um chefe de cozinha fantástico. Você vai conhecer a história dele. Nada mais, nada menos do que Kleber Klok. Acertei o nome? Acertou, perfeito. Né? É isso aí. Que bom ter você aqui, viu? É um prazer estar aqui. Cara, é o seguinte, muita gente fala que malha para comer, ou que o pessoal gosta de comer. Você acha que comer é um prazer da vida? Totalmente. Comer, na verdade, você ter aquela experiência gastronômica te leva a um ápice, né? Te faz bem, né? Então hoje a gente trabalha assim em cima disso, para fazer isso, para ele ter aquela experiência gastronômica. E de onde você vê? Hoje você cozinha, né? Você é chefe de cozinha dos maiores restaurantes aqui de São Paulo, referência, mas você é paulista, nasceu aqui em São Paulo. De onde veio o chefe? Então, vamos lá. Sou da Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo. Tá vendo? No meu bairro vem muita gente boa. Você tá vendo? Ó, tem o chefe de cozinha aqui, o Kleber Klok. Você viu, você tem o Renan também, que é de lá. A freguesia saiu uns nomes bons de lá. Aí, tá vendo? Que bom. Nascido na Freguesia do Ó. Meu pai é um alemão, Miguel Klok. E nasci em 79, estou com 45 anos agora. E peguei o amor da gastronomia aí pelo caminho aí. Seu pai é alemão? Meu pai é alemão. Seu pai é imigrante, então? Não, desculpa, na verdade meu avô. O seu avô é imigrante? Meu pai é nascido aqui. Nasceu aqui. Meu avô veio da Alemanha, em 1910, de Hamburgo, né? E meu pai é aquele alemãozão, tradicionalzão, né? E aí eu aprendi, na verdade, a gastronomia com a minha mãe, né? Com a sua mãe. Vendo minha mãe cozinhar, pegando gosto daquilo, tá sempre do lado, sempre, né? Xeretando ali. Mas ela que te incentivou ou você que era bem mais curioso mesmo, assim? Não, na verdade não teve incentivo, né? Na verdade foi mesmo curioso mesmo de ajudar, de fazer, vamos cortar isso, vou cortar aquilo. Então foi pegando gosto, né? Então aí foi seguindo aí para gastronomia. Comecei como um bancário, na verdade. Trabalhei como no banco. Então, depois, no meio do caminho aí, que eu acabei encaixando, vendo essa questão da profissão, né? E pegando gosto. Entendi. E como é que foi essa transição de bancário e para se tornar... Porque, veja, você foi bancário e hoje você é um chefe de cozinha literalmente reconhecido aí em vários lugares. E como é que foi essa transição? Bom, vamos lá. Bom, vocês podem falar. Pode falar. Trabalhei no Banco Bradesco. Agência 93, Santa Cecília aí, né? Eu fazia compensação antigamente de cartão de crédito e cheque, trabalhar na madrugada. Isso para mim era terrível. Sentar numa cadeira atrás de uma mesa, então me deixava um pouco impaciente, né? Não gostava daquilo. E aí fui tentando entender exatamente o que eu amava de fazer, né? Então, depois disso aí eu comecei a trabalhar logo que eu saí do Banco Bradesco, eu comecei a trabalhar com táxi, né? Trabalhei 7 anos de táxi e também não dava aquilo, eu também não encaixava. O dia inteiro sentado, então sou bem ansioso, então não encaixava, né, aquilo. Então queria fazer coisas diferentes, né? Fazer as pessoas terem prazer em alguma coisa, né, que eu fizesse. E
foi uma época que eu saí de São Paulo e fomos morar no interior de São Paulo, né? 2010, acho que em torno de 2010, onde nós abrimos o primeiro restaurante. Olha. Foi em Presidente Prudente, Epitácio Prudente, no interior de São Paulo. A gente pensou naquela questão, pô, vamos morar no interior, vamos ter aquela vida do interior, né? Só que não é nada disso. Nascido em São Paulo, freguesia do Ó, e pro interior chegou lá... É difícil acostumar. Muito difícil acostumar. E aí foi aí que a gente começou com o primeiro restaurante. Foi uma esfirraria, né? Família, minha esposa trabalhando no caixa, eu trabalhando na cozinha. E aí a gente começou, meus filhos trabalhando, empacotando esfirras, vendíamos esfirras, chamava Cheiro de Esfirra. Ficamos em torno de 4 anos lá. Então, 4 anos, né, empreendendo, na verdade, tentando... Mas como é que você aprendeu a fazer esfirra? Vamos lá. Porque você chegar e falar só abrir, não. Como é que você aprendeu a fazer essa... Porque quando a gente fazer pizza em casa, não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. A gente tenta fazer lá, sai do jeitinho, aquela... Não tem como. Mas onde você aprendeu a fazer? Então, aí começou a despertar essa questão da gastronomia. Na verdade, eu saí do táxi, por exemplo, e fui fazer, poxa, vamos, né, fazer abrir um restaurante, né, o que é, tal, específico, eu gostava da esfirra, tal. E nesse momento eu vim, como morávamos lá, eu vinha para São Paulo na segunda-feira, de ônibus, de Presidente Prudente para São Paulo, são 650 quilômetros, né, e comecei a estudar. Fiz Senac, né? Gastronomia. Gastronomia. Me formei em panificação também, fermentação levain. Foi aonde que eu gostei daquela parte da massa, né? Que é uma transformação maravilhosa. Então, né? A parte química, né? Então, fermento, o tempo, a duração. E aí eu comecei a me aprofundar. E tudo isso influencia mesmo, Kleber? O tempo, o fermento que você coloca... Olha... faz a diferença? Totalmente. É mesmo, cara? Totalmente, porque tem que ter um tempo, você tem que dar o tempo à comida. Então, aquela comida tem que ter um tempo. Então, por exemplo, você fez uma fermentação natural, já não é um crescimento de um fermento biológico que nós temos hoje. É uma fermentação natural. O que é? São os micro-organismos, eles vão fazer o processo, eles vão, né, fazer aquela massa, fazer aqueles avéolos, que a gente chama de avéolos, aqueles buracos na massa. Então é uma fermentação natural, demorada. Então você tem que aguardar aquele tempo para você chegar na massa crocante, com os avéolos grandes. Então tem que ter o tempo, tem que deixar o tempo dela. Quando você encurta isso, é onde dá o erro, onde você não consegue fazer. Aí pro ansioso aprender esse tempo, aí foi... Muito. E olha que interessante, né? Mesmo que você precisa desse tempo da fermentação, foi algo que... Poxa, eu gostei disso, né? Eu aguardo, eu espero para tirar o melhor. Talvez o que você precisava era, como você falou, né? Você sentir que está fazendo algo de bem para alguém e dar um significado para essa espera, né? Sim, aí na verdade, assim, como nós levamos isso ao interior de São Paulo, é uma região que não conhecia esse tipo de gastronomia. A comida árabe. Então eu tive que explicar como era feito o quibe cru, como se comia o quibe cru, né, porque o árabe tem... por isso que existem os pães são pães folhas, né, são rasgados, por quê? Porque eles não têm talheres, então eles comem com as mãos. Então o pão tem esse formato de folha exatamente isso, porque ele pega a pasta e come. Então, na verdade, é o talher dele o pão. Então por isso que são pão folhas, né, pão chatos, pão, né, nada de pãozinho, por exemplo, né. Então eu comecei a explicar isso para o pessoal de lá, né? Você come o quibe cru, você mistura o azeite, você põe a cebola, assim, depois você mistura, põe no pão e come. Foi aí que foi entendendo. Então aí comecei a pegar gosto de explicar, de levar isso daí para eles. Né? Porque a gastronomia, pelo que você está falando, ela não é simplesmente chegar lá, bota no prato e come. Tem as suas formas de comer que não é frescura, é o que dá o gosto, pelo que eu estou entendendo. Muito, e a comida, né, eu trabalhei muito tempo na comida árabe, né, 10 anos aí, só nessa especialização. E na verdade, a junção de temperos, sabores, cores e esse método de comer, né? Então as pessoas iam lá para comer esfirra com garfo e faca. Não, esfirra já é isso.
ela já tem um formato, ela já tem todo esse processo. É um ritual. Tá vendo aí? Minha mulher fica falando que eu como as coisas com a mão, esfia. Tá vendo? Tá, o chefe tá falando que eu posso comer com a mão, que é o correto, né? Legal. Tá vendo só, Milena? É isso. Tem coisas que a gente vai comer com a mão para ter aquela sensação mesmo, para ter aquela experiência gastronômica. Entendi. Então, o comer é muito mais do que encher a barriga, né? É a experiência que você tem. Sim, isso é fundamental. Né? Então, e as pessoas hoje em dia, elas têm essa curiosidade. Mas como que eu como? Que sabor é esse? Por que misturou isso com isso? Falou, isso é ácido, isso é, né, isso é a combinação. Né? Por quê? Aí a gente tem esse trabalho hoje, né, na verdade, com a parte do salão, que a gente incentiva. O que a gente faz? Até os funcionários, a brigada mesmo, aprender a explicar para o cliente, porque se ele tem essa experiência, ele consegue passar. Sim. Entendeu? Então tem esse treinamento hoje em dia, né, para ter essa experiência mesmo. Vou te contar uma coisa, estava na Terra Santa, e aí, aqui em São Paulo, quando eu era office boy, eu trabalhava de office boy, a gente trabalhei também. Já trabalhou? A gente passava no centro de São Paulo, a gente via aquele churrasco, aquele cheiro, churrasco grego. Você fala, meu Deus, que vontade de comer, mas e a coragem de comer aquilo, né? Aí você pagava um valorzinho, ainda ganhava um suco ainda por cima. Aquele suco ficava girando. Cara, mas era muito bom. Nossa, dava vontade. Eu nunca tive coragem, pra falar a verdade. E aí eu tava na Terra Santa, e aí fala assim, vocês vão comer o verdadeiro churrasco grego. Que não é grego, né, na verdade. Sim, sim. Aí falando, e aí tava lá, eles foram lá tirando e tal, e foi num pão, tipo no pão sírio que foi. Foi no pão servido. Você entendeu, né? como que encaixa isso? Sim, era no pão sírio e tal. Aí eu perguntei, né? É carne de vaca? Não, não é. Era de. É cordeiro. Cordeiro. Carne de cordeiro. Aí depois que eu comi, eu falei, nunca tinha comido cordeiro na minha vida. A hora que eu mastiguei, falei, nossa, que delícia. E foi uma experiência, fora o sabor que aquilo tinha. Então, é uma coisa que você vai levar pra vida. É uma experiência que você teve naquele momento, que não tinha comido cordeiro, mas teve uma experiência da melhor maneira possível. Foi. Então, isso vai te marcar, vai guardar, né? Sim. Eu acho legal. Eu percebi que quando eu estava lá na Terra Santa, tive a oportunidade de conhecer Israel, fui no Egito e tal, eu percebi que a comida ela é muito cheirosa. Isso. O amor pela comida árabe uma delas é isso. É o aroma, é o sabor, esse sabor que você sentiu, porque, na verdade, assim, nós não temos hoje aqui no Brasil, é difícil, né? Hoje tá melhor. Esse tipo de tempero. Esse tempero original de lá. Sim. Que quando você coloca para assar, para grelhar, né? Você sente de longe, né? E é muito legal. O árabe tem muito disso. O árabe sempre tem muito essa questão de temperos. Acho que foi uma experiência legal, hein? E aí foi quando você veio da esfirraria, depois você veio aqui para São Paulo. Como é que você foi? Você montou outro restaurante? Como é que foi essa pegada aí? Foi uma fase bem complicada. Vamos lá. Eu quebrei totalmente. Voltei para São Paulo. Fiquei na casa da minha mãe, voltei para São Paulo com uma caminhonete, uma moto, um cachorro e a criançada, e foi recomeçar. Como eu tenho esse amor pela comida árabe, eu cheguei em São Paulo, eu já enviei um currículo para um restaurante hoje. No começo ele estava bem no começo, era a segunda loja, o Sage, a empresa Sage, Manish, Gael, né? Depois eu vou chegar nesses pontos aí. Eu entreguei meu currículo. Meu primeiro currículo que eu entreguei foi para essa empresa Sage. E, na verdade, me chamaram. No mesmo dia, me fizeram entrevista. Falaram assim, você pode fazer entrevista? Eu falei, tudo bem, ok. Então, eu tava precisava trabalhar, precisava girar. Foi quando fui fazer entrevista com um dos donos. E um dos donos olhou meu currículo e falou assim, mas esse currículo que você tem é muito mais do que, né? Eu falei, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, qual é o salário hoje? O que você precisa? Eu preciso de esfirreiro, olha só. Preciso de um esfirreiro. Esfirreiro. Já apanhei bastante, tinha apanhado bastante no interior. Falei, vamos fazer o seguinte, eu começo amanhã, não importa o salário que for, daqui 30 dias a gente conversa, ok? Aí, no outro dia eu comecei a trabalhar, que era o segundo restaurante deles, que está na Fernando Albuquerque, ali na Consolação. Comecei a trabalhar de esfirreiro. Aí, em 30 dias, me chamaram, aí me passaram para cozinheiro. Então, quer dizer, né, montei um restaurante, tive que começar do zero. E
Fui para cozinheiro, depois no outro mês, menos de 30 dias, já era subchefe do restaurante. Mais uns 2 meses eu era chefe e trabalhei nesse restaurante quase 10 anos. Fui chefe executivo da rede, abri mais de 15 lojas da empresa, Brasília, 2 lojas em Campinas, Brasília, e o restante das lojas em São Paulo, né? Então, fiquei 10 anos ali. Anota aí, pessoal, que é muito importante a gente entender. Dar passos para trás, isso não é retrocesso. Muitas vezes, dar um passo para trás é a gente dar oportunidade para que a gente possa mostrar aquilo que a gente sabe para as outras pessoas, né? E foi isso que o Kleber fez. Então ele chega, ele dá um passo atrás, as pessoas conhecem o trabalho dele e em pouco tempo, podemos assim dizer, ele foi, né, conquistando o espaço que era realmente para ele. Né? Então, a gente tem que entender que às vezes certos passos eles se tornam transitórios para que a gente possa chegar onde a gente quer chegar. E foi transitório. 1 mês durou e você foi crescendo e ficou 10 anos na rede. E como é que foi lidar com grandes redes? Assim, logo quando você começou, hoje você tem uma baita experiência, mas como foi lá no começo lidar com grandes, porque as cobranças são diferentes, né? Totalmente. Nesse momento, exatamente, era uma empresa que estava abrindo o 2º, 3º restaurante. E eu peguei exatamente essa expansão. Sim. Né? Foi onde eu aprendi bastante. Né? Tínhamos uma equipe de expansão. Até lá, né, até chegar nessa equipe de expansão, trabalhei em lojas, né, aberturas. Né? Aí chegou um momento que a empresa, ela começou a ficar grande, né? E pensou na questão da expansão da franquia. Sim. Né? Aí começou a franquear as lojas. Foi aí que a gente começou estrategicamente montar e vender as franquias. Foi onde que a gente um dos primeiros passos é que a gente não conseguia replicar o mesmo produto para todas as lojas. Então eu ficava rodando cada dia em uma loja, fazia vistoria, fazia auditoria ali e tal, para ver como que estava. E aí a gente começou a pensar o quê? A gente precisa de uma cozinha central. Né? Então nós montamos na Saúde, era um espaço enorme, tínhamos câmeras frias de 10 metros por 3. Louco. Era uma produção, tanto chegou a 15 lojas. Foi aonde que a empresa deu aquele boom, né? E começamos a... Franquias, tínhamos Freica Shop, Freicaneca, Shop Pamplona. Então muita coisa era feita na cozinha central, então. É isso? No começo era muito mais artesanal, vamos dizer. Era feito nas próprias cozinhas. Só que nós tínhamos o quê? Uma demanda muito grande de brigada. Então nós tínhamos o quê? 13 funcionários, tinha funcionário produzindo e funcionário fazendo hora do movimento. E aí nós vimos a questão de empresa, de CMV, essas coisas, de poupar isso, né, e padronizar. Tirar um pouco da brigada da cozinha, né? Então um restaurante mais enxuto, cozinhas menores, e aí passar isso para a cozinha central. Fazíamos um pedido semanal, recebíamos uma demanda, tudo envacado, né, com vácuo. Então era só ele cortar, já vinha pré-pronto, né? Ele só armazenava congelado, cortava, colocava na frigideira e mandava. Isso também ajudou na dinâmica da cozinha, em rapidez, né? De entregar as coisas. Ou seja, foi uma das primeiras vezes que você colocava o seu nome nos pratos e... Como é que foi isso, cara? Foi a primeira vez. Na verdade, assim, o que deu também um ápice aí, por exemplo, foram as 15 lojas, e foi quando eu montei o primeiro cardápio do Gael. O Gael hoje era da mesma empresa Sage Maniche, então eles perceberam nesse momento que talvez a franquia não era tão viável como, né? E diminuíram as lojas todos, e eles tinham uma loja lá na Ferreira de Araújo, pequena, do Maniche. Ele alugou o restaurante ao lado, e aí ele teve a ideia de montar esse restaurante Gael. É um lugar lindo, um jardim, então se come com sol ali, Tom Brand, foi legal. Aí a gente montou eu montei o primeiro cardápio do Gael, foi aí onde começou a entrar aí o nome do Gael. Hoje o Gael aí, foi o primeiro mês, a gente vendeu 400 mil reais, hoje tá vendendo mais de 1 milhão aí, com certeza. Mas é gostoso essa satisfação, né, de você chegar e falar, olha, todo esse processo, agora os pratos levam o meu nome. Isso é muito legal. E às vezes assim, as pessoas falam assim, poxa, eu fui no Gael, eu falei, que legal, meu cardápio. Eu falei, não acredito que esse agora. Eu falei, pois eu fiz o cardápio do Gael. Então, isso é legal, que as pessoas falam, poxa, a gente comeu maravilhoso, puta experiência ali, né? Uma bela experiência gastronômica.
E aí começou. Do Gael, qual é o seu prato predileto que você fez? É isso que você vai fazer lá em casa. Vamos lá. Tô brincando. Bacalhau alagareiro, bacalhau com nata. Caraca. Um salmão aí com gengibre, limão siciliano. Caramba. São pratos bons. É o que você gosta. Eu gosto. E como é que é essa criação, assim, Kleber? Como é que é? Você tá na cozinha, você criar um prato, cara? Eu não consigo nem imaginar. Eu faço algumas coisinhas em casa, né? Mas coisinha assim, simples, assim. Você vai lá de olho, mas não. No seu caso, você tem que fazer a mistura dos gostos. Cara, como é que é o momento da criação? Você vai experimentar. Porque pode ser que muita gente tenha essa curiosidade em casa. Sim. Você vai experimentar, não ficou bom? Agora ficou bom? Ou vem uma inspiração divina, você acorda, olha... Né? Tipo Ratatouille, assim. Sim, o ratinho ali, né? Como é que é essa experiência? Então, hoje eu sou chefe executivo consultor. Então, faço consultorias, né, para restaurantes. E hoje eu sou também chefe do restaurante Lulu, né? Aí o que acontece? Tudo depende do conceito. Entendi. Aí, vamos lá. Qual é a gastronomia? Qual é o conceito? Qual é a ideia? O que você quer? Quer ter experiência gastronômica? Quer vender rápido? Né? Quer ter fluxo? Né? Precisa entender essa parte do conceito. Caraca, criar um prato tem tudo isso para ver. Tudo Caramba. Isso. Porque tem um layout da loja, tem, né, a ideia que o proprietário tem. Eu vou fazer uma comida francesa. Só que não quero aquele francês antigo, porque não tem a ver com sei lá, com a decoração, com o público. Vamos fazer uma contemporânea? Aí começa. Então tá bom, vamos lá. Aí você começa a anotar. Então, contemporânea, tal, vamos atrás. Aí você vai atrás dessas, né, do contemporâneo. E aí, na verdade, assim, a gente não quer mais... Eu, por exemplo, eu sou muito assim, eu não quero pegar o prato lá e replicar. Aquela tradicional francês, vou lá e replico. E, na verdade, hoje a gente pode pegar esses pratos franceses e antigos, que tem aquela regra, né, e a gente consegue colocar mais ingredientes e que combinam muito bem. Entendi. Entendeu? Que nem no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar aberto ali para você inventar coisas. Sim. Por exemplo, tem no Asai que eu fiz o cardápio também, a gente usa o hummus, que é bem tradicional, né, do Oriente ali. E, na verdade, eu coloquei a beterraba, simplesmente. Então, quer dizer, virou um hummus com beterraba. E isso deu um puta boom, né? E deu um sucesso. Deu um sucesso, porque, na verdade, cor, tempero e aquele hummus que tá todo mundo acostumado, né, a comer diferente com beterraba, né? Ou seja, você montar um prato não é simplesmente falar, vou cozinhar. Não é só isso. É um monte de coisas que se levam em conta, que nem você falou, a decoração, qual que é a proposta, qual que é o cliente. Cara, quanta coisa para você montar um cardápio. Muita coisa. Porque o princípio é ok, o princípio é o mesmo. Então a gente pega aquela base e vamos colocar dentro daquele conceito. Que legal. Então vamos ser contemporâneo? Aí além do contemporâneo, isso tem que combinar. Além de combinar, a gente faz uma degustação com os donos e fala, poxa, isso tá bom. Aí a gente vai pro visual. Ok, o visual. Um steak tartar. Quantos steak tartar a gente já vê? Né? Todos iguais, o mesmo jeitinho, com aquele ovinho, né? Poxa, por que a gente não faz diferente? Vamos tentar fazer diferente. Aí, eu, por exemplo, só para dar um exemplo do último aqui que eu fiz o steak tartar, eu tinha que mudar o steak tartar, eu tinha que fazer. A base era a mesma. E aí, na verdade, eu fiz uma vela de manteiga trufada, com trufas, na verdade, e ele vai aceso na mesa. A gente acende a vela conforme aquela manteiga vai derretendo com trufas, vai entrando na carne. Além do visual, a experiência gastronômica, né? E o sabor. Então, é esse ponto que a gente quer chegar, entendeu? Vocês já estão com fome? Já deu fome aí? Já deu fome. Mas olha o seguinte, espera um pouquinho, não vai almoçar, jantar, não sei o que você vai fazer agora. Espera um pouquinho, que a gente vai um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho como é que funciona uma cozinha. Como é que funciona uma cozinha do chefe. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vamos rápido intervalo e a gente já volta.
Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui, né, o chefe de cozinha, Kleber Klok. Ele está contando um pouquinho da sua experiência, trazendo para nós aí várias inspirações para que você possa ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Chefe, como é que é uma cozinha de um restaurante? Né? Porque às vezes o pessoal chega e fala como é que é, né, aqueles pratos bonitos, fica tudo congelado, sei lá, como é que fica, é uma pessoa que faz, é alta produção. Como é uma cozinha de um chefe? Eu não sei mesmo, é uma curiosidade minha também. Como é que é uma cozinha de um chefe? Bom, vamos lá. Eu sempre falo assim, o que é passado hoje na TV, daquela cozinha, né, maravilhosa. Masterchef. Todo mundo limpinho, né, organizado, todo mundo quietinho, em silêncio. Só que não. Não é assim. De maneira tá vendo só? Mentira pra gente. É uma loucura. Não é uma loucura gostosa. Não é uma loucura, que eu quero dizer assim, não é o caos. Mas é a comunicação, é um problema de um funcionário que falta, é um produto que acaba que perde ali naquele momento, é um prato que atrasa, um problema do salão, passa para a cozinha, da cozinha passa para o salão. Então, são coisas que vão acontecendo ali no momento, né? A cozinha, a gente tenta fazer o máximo possível do mise en place, que é o pré-preparo. Hoje em dia, a gente tem muita questão de ser rápido, então alguns processos a gente acaba adiantando, que é onde entre porcionamentos, porque a gente começa a bater em questão de CMV. Então, CMV e perda. Então, a gente começa a usar esses processos de porcionamentos, né? Porque o rapaz vai lá, coloca uma colher, no outro dia que ele está meio nervoso, ele vai colocar duas e aí o CMV vai, né, modificando. Então, a gente consegue fazer porcionamentos, então a gente adianta isso, então já fica uma porção certa, congelada, ele só corta o saquinho, joga lá e, né, o que pode ser feito, o que dá para ser feito, né? E o restante ali a gente faz na hora, né? Entendi. Então, é mais ou menos a dinâmica é essa daí. Não é tudo feito na hora. Hoje em dia, talvez antigamente, mas pratos acabavam demorando e hoje a gente tem uma demanda, às vezes, de 100 pessoas, 150 pessoas. É inviável. Aí, o que acontece? Eles começam a apertar cada vez mais a cozinha começa a ficar mais dinâmica, né? Mas não dá para fazer todo esse processo. O chefe é como se ele fosse o técnico ali, onde ele está administrando tudo, é isso? No dia a dia ali, na verdade, a questão técnica é assim, a elaboração dos pratos, né? A ficha técnica, né? Na verdade, precisa colocar essa ficha técnica. Então tem bastante parte de planilhas, essas coisas, que a gente tem que encaixar esses produtos em CMV, manter em torno de 26% aí, né? O que é CMV, para o pessoal entender? É o custo de mercadoria vendido. Então, por exemplo, o que você comprou, o que você vendeu. Certo. Tem que bater esses 26%. Entendeu? Então, só que isso é o teórico, mas na verdade na prática a gente tem as variáveis, né? Então é o desperdício, então tudo é anotado, tudo calculado, então a gente coloca a ficha técnica, aquele prato saindo perfeitamente, vai sair, tem aquele valor. A gente coloca o custo em cima, né? Encaixar os 26%, ok. Cada prato tem que ser feito isso de lá, não? Todo prato. É feita uma ficha técnica, né? Na ficha técnica a gente coloca o nome do produto, do prato, toda a descrição, né? A quantidade que vai naquele prato exatamente, o custo do insumo para aquele prato, se aquele insumo tem perda ou não, 10%, 20%, né? Que às vezes você pega um peixe, você vai cortar, ele tem uma perda aí de 10%, 15%. Sim. Filé mignon, por exemplo, né? E no final tem o cálculo total, a descrição de como ele é feito, né? Quanto que dá a porção, quanto fica qual o valor por quilo e o valor daquela porção, né? Entendi. Aí o dono financeiro ali, na verdade, ele consegue ver que aquele prato, sendo perfeito ali, né? Feito à risca, ele tem um CMV de 26%. Entendi. E é colocado o valor de cima, né? De lucro, que depende da casa, e ele sabe que aquele prato tá ok, né? E aí, na verdade, a gente tem entra a parte do chefe, na verdade, é esse controle. Manter aquele padrão, manter que aquela ficha técnica funcione. Que o prato saia conforme você desenvolveu, é isso? Conforme desenvolveu e conforme é porcionado. Então, por exemplo, vão 100 gramas no steak tartar lá, 120, 100 gramas de filé mignon, tem que ir aquele 120.
Porque se o rapaz põe 150, já sai da ficha técnica. Já no CMV não é 26, vai para 28. E assim vai, né? Então, manter o padrão, é ter esse processo todos os dias, né? O antes, né? Então, fazer os pedidos, né? Os insumos, ter aquilo, né, fresco, ver novamente, ver como chegou, se está ok, se pode ser servido, né? Fazer a pré-produção para a abertura. Então, a gente começa a produzir o que vai sair naquele dia, né? E aí começa o movimento. O movimento a gente começa já a acertar, limpar tudo, deixar organizadinho, e aí a gente vai para uma parte do restaurante que a gente chama boqueta, né? O nome tá estranho, mas chama boqueta, é onde saem os pratos prontos, né? Ele é aquecido, tudo, então aí começa a orquestra aí, porque na verdade a gente tem que, na mesma comanda, sai 3 tipos de prato, e aqueles pratos têm que sair juntos. Entendi. Só que os 3 não têm o mesmo tempo de cocção, de produção. Entendi. É onde o chefe, sua ali para lá. Aí você marcha, que a gente fala de marchar, um prato, o que mais demorado, por exemplo, para ser feito, e depois vem o segundo, já no time, Caramba. terceiro. Isso nós estamos falando de uma mesa com 3 pessoas e 150 pessoas. Nossa. E me fala uma coisa, já chegaram a falar assim, quero falar com o chefe? Tem bastante. Tem bastante? Tem bastante mesmo. Chamam bastante. Para elogiar, para contar a receita da avó, para falar que foi para o exterior ali, na verdade, né, que a comida árabe é muito isso. Eu comi e tal, tá igualzinho, ou eu comi tá um pouquinho diferente, como que é, porque... Então, hoje em dia, tá mais assim, eles gostam, na verdade. Às vezes eu vou nas mesas, na verdade, pergunto, e aí, estão gostando, como que é, né? Eu acho que esse relacionamento com o chefe é diferenciado, né? O chefe, ele ir lá, ele conversa, você imagina, né? É o maestro, né? Todo mundo quer conhecer o maestro, né? Sim, é verdade. Na verdade, quando eu saio, chego no salão e olho, me perguntam, vem aqui, deixa eu uma curiosidade, deixa eu perguntar como você fez, não sei o quê, passa a receita. Muito, passa a receita. Eu falo, passa a receita, faz assim. Então, na verdade, é até o bom atendimento ali, né? A pessoa se sentir confortável ali, né? Então, a pessoa começa até a relaxar ali e começa a perguntar coisas, contar histórias, é muito legal. São Paulo é o centro da gastronomia, Sim. né? Você hoje é um chefe referência, não só em São Paulo, mas no Brasil, referência como, né, na parte gastronômica como chefe. Mas como é que é o mercado aqui em São Paulo? É tão competitivo assim como falam? Ou não? Como é que é esse mercado da gastronomia? Quando a gente fala entre os chefes, podemos assim dizer. Então, São Paulo tem os nichos, né? Tem, e os bairros, na verdade, né? Que em Jardins, hoje em dia, por exemplo, o Jardins é totalmente disputado, né? É mesmo, cara. Oscar Freire ali, né? Hoje o Lulu tá na Barão de Capanema, 568 ali, do lado do Dom, um restaurante nomeado. E então tá uma briga ali de espaços e restaurantes, e o público hoje, né? O cliente tá atrás disso. Hoje em dia tá bem aquecido, né? Então eles estão atrás disso daí, de coisas diferentes, né? Então tá caminhando, tá indo. Então, hoje você tá num restaurante francês. Isso, é francês contemporâneo, porque novamente não é um francês tradicional, é um francês mais contemporâneo, e mais a gente tentou sair um pouco daquele restaurante que você senta aquela música baixinha, né? Hoje o restaurante aí, nós temos um dos donos, que é o Léo Cury. Ele é DJ, tocou em Milão e toca nas Fashion Weeks em Paris. E é o público que vai meio que uma balada. Então começou um restaurante francês, que eu tenho mesas e tudo. Tem que ir lá. Tem que ir. Eu vou. Tem que ir. A gente tá com uma reserva aí pra daqui 2 meses. Mas eu conheço o chefe. Não, não tem problema. Mas tem essa reserva mesmo? 2 meses de reserva? Impressionante. Caramba. Começamos abrindo o restaurante de quinta, sexta e sábado e somente à noite. Não deu. Hoje começamos a abrir de quarta, né? E de domingo também. Caramba. Porque é impressionante a procura.
A menina da reserva lá, que faz as reservas, ela fica maluca, 200, 300 mensagens por dia que ela tem que responder. E tá na mídia, né? Hoje em dia é isso. Tá na mídia, então o pessoal vai atrás disso, né? E é algo diferente, né? Que nem você falou, é um restaurante francês, contemporâneo, uma comida boa, uma baladinha, cara. Foi bingo, né? Pois é onde a gente surfando aí, não. Foi bingo. Na verdade, é assim, é o trazer o diferente hoje em dia. Sim. Não ser mais né? Então, região. Aí é a questão do conceito, né? Região, né? Vamos pensar o quê? Puta, francês, legal. Balada, né? Porque a empresa que a gente tem 9 casas. E o forte dessa empresa, na verdade, são as baladas, né? São bares à noite, que é o dono do Reserva, do Highline, então, por exemplo. Então, aí agora nós estamos com a experiência gastronômica juntando esses dois. Então, é um nicho aí do mercado. E São Paulo, né, cara? São Paulo se inventa tudo, né? São Paulo é São Paulo. Olha, você que não é de São Paulo, quando você vir a São Paulo, você precisa ter essas experiências gastronômicas. Eu falo isso porque no lançamento do meu livro vai vir muita gente fora de São Paulo, e muita gente vai passar 2, 3 dias em São Paulo, vem gente do Brasil todo, para curtir a noite, né, gastronômica de São Paulo, né? Então você que é fora, não é de São Paulo, vem para cá, vem fazer parte, venha nos restaurantes, vai lá no restaurante do chefe lá, fala que você assistiu na BMC News e fala que você quer falar com o chefe. Fala, olha, eu te assisti lá na TV. Cara, então é surreal, né? Essas experiências são fantásticas. E isso é gratificante, né? É aí que chega aquela parte, né, que eu procurava, né? O quê? Porra, é uma casa lotada ali, o pessoal pedindo para falar com o chefe, para entender, né, curtir, ter essa experiência gastronômica, novidades. Então, é onde eu consegui chegar, né? Onde eu queria, aquele momento que era o bancário, eu nem imaginava, né? Quem diria, né? O bancário lá, né? Eu teria infartado lá na casa. E seus pais, cara, quando viram você nesse sucesso, né? Como é que seus pais reagiram com tudo, vendo assim? Porque, cara, deve ser uma satisfação fantástica. Hoje minha mãe é filho, né? Caçula ainda. Ixi, Maria. Então, eles gostam bastante. Sai alguma coisa de revista, sai na revista do Lorenzato, não sei o quê. Então, eu adoro. Oh, que legal, reposta. Então, estando bem, acho que eles estão bem. Sim. Chegar na casa da sua mãe, quem cozinha, você ou sua mãe? Então... Aí, quem é que cozinha lá? É o grande problema, porque na verdade, assim, é a briga do que eu aprendi em casa com a parte técnica, né? E na verdade, aí eu começo a falar assim, mãe, se a gente fizer desse jeito, aí ela já não aceita porque ela fez daquele, né? Ela fazia daquele jeito, mas quem cozinha é ela. Eu gosto de sentar ali naquele momento. Acho que a gente tem esse momento também. Claro. Bastante cozinhar, mas chega na casa da minha mãe, por exemplo, né, que a gente fazia pizza todos os sábados à noite. E era ela que fazia. Eu ajudava só, ralava o queijo, fazia algumas coisinhas. Mas ela que fazia, sentava na mesa e falava assim, poxa, mãe, a pizza tá maravilhosa. De todos os pratos que você faz, seja ele, né, do Mediterrâneo, francês, qual deles foi o maior desafio para você? Quando você fala assim, nossa, agora entrou um desafio ou não foi natural? Como é que foi? Desafio? Então, o desafio, na verdade, assim... porque seria o Beef Wellington, que é um tradicional, bem tradicional francês, né? Na verdade, é um bife que foi feito por um general inglês lá. E fazer o Beef Wellington, ele é um processo, ele é grande. Ele é feito grande, cortado, depois servido. E aí tive que pegar e minimizar isso. Fazer isso em uma porção. Num brunch de domingo, com 150 pessoas. E todos saindo num ponto. Cara. E passar isso para a brigada, na verdade, né? Então isso acho que foi bem... Até hoje a gente tenta acertar algumas coisinhas que acabam dando errado, mas a gente acerta, mas é um sucesso. Mas acho que foi o calinho aí. Porque não adianta só cozinhar, tem que entrar na cultura do país também, né? Você tem que entender a cultura, né? Muito. E na verdade você tem que entender a cultura e passar isso para esse prato novo. Né? Por exemplo, não sair do tradicional, os processos são os mesmos, só que adaptar a isso. Então é onde são testes,
testes, dias, né? Quando tiver teste, me chama. Boa, que eu vou lá. Legal, vamos saber. Quando tiver testes, assim, ó, estamos só testando, o Henrique também vai. Legal, vai não, Henrique? Legal. Né? Só para testar, a gente vai. Gosta de comer, então, né? Gosta de comer. Gosto. O Henrique aqui é da família. É isso aí, que legal. Mas então esses desafios são diários, porque cada dia que passa, né, o mercado gastronômico fica exigente, você tem que trazer novidade. Eu imagino que não tem sossego, né? Porque você tem que estar criando sempre, né? E na verdade o mercado pede isso, né? Inovação, né? Por exemplo, não adianta você ficar com cardápio por anos, né? O mercado pede essa diferente, mudar, né? E tem que ir cada vez sendo melhor. Então tem que surpreendendo cada vez mais. Então é diário, porque a gente está acabando um cardápio naquele dia e os donos estão lá. Poxa, a gente vai fazer um cardápio assim. Né? Tanto que a casa começou a seguir uma parte de eventos, né? E na verdade agora veio uma pessoa querendo fazer o cardápio kasher. Aí eu já trabalhei como kasher, né? Já fiz cardápio kasher. E ele veio procurar, então quer dizer, vou mudar de novo, algumas coisas, mas é só para aquele evento. Então tá sempre fazendo teste, pondo ficha técnica, né? Então começar um pouco essa parte burocrática também. Sim, ou seja, tem que se desafiar. Bastante, todos os dias. Chefe, qual que é o próximo prato aí que você tá criando aí? Dá um spoiler pra gente aqui. Rapaz. Tem algum aí que você fala assim, olha, tá saindo, tô testando. Tem algum aí que vai levar sua assinatura? Tá vindo novidade aí? No restaurante, eu acho que a gente começou agora, né? Então, mas eu tô fazendo agora uma consultoria para um restaurante, e uma coisa que eu não fiz ainda, vai ser né? A gente tem a ideia base, mas eu nunca fiz o cardápio que seria o de comida de boteco mesmo. Comida de boteco. Então na Odoc Lobo, Mort chama, é um hostel que na verdade ele tem um restaurante, o restaurante é pequeno, ele quer aumentar aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é o próximo projeto aí para fazer esse cardápio e depois fazer para o Rio de Janeiro, que já está quase fechado aí para a gente ir para o Rio. E como é que é navegar? Da comida de boteco para comida francesa e comida mediterrânea? Pois é. Cara, né? São coisas assim diferentíssimas. Pois é. Na verdade, esse é o desafio, né? Então, quer dizer, você para totalmente aquele francês de alta gastronomia, né, a parte contemporânea que você inventou, mudou, para você ir para onde? Para comida de boteco. Nada mais, é a comida do dia a dia, né? E aí, na verdade, a sacada agora são, novamente, pegar a comida do boteco que já existe hoje na padaria da esquina e colocar ingredientes novos. É igual do francês. Então você pegou o francês e colocou ingredientes novos. Aí vai pegar essa comida de boteco, que é um arroz, feijão, bife a cavalo, por exemplo, e vai colocar um purê de alguma coisa, vai mudar, vai, né, trazer uma identificação para aquele prato, né? Entendi. E pro local. Mas a comida de boteco para mim ainda é melhor. Vamos desafiar o chefe aqui, vamos lá. Vamos supor que tem alguém nos assistindo e aí vai fazer uma janta e tá lá com bife em casa lá. O que você ia sugerir para fazer um temperinho rápido ali, colocar e para fritar assim? Rapaz! Coisa simples. Pode ser frango. Pode ser frango. Ai, caramba. Na verdade, assim, a gente segue pro tradicional, né? Por exemplo, é ao contrário. Então a gente tem um bife em casa, é diferente. No restaurante você vai fazer, né? Pro restaurante. Mas em casa, o bife lá, você tem que transformar ele não somente com tempero normal. Aí onde você vai elaborar, aonde você vai fazer melhor, fazer mais a receita mais tradicional, né? Para você poder comer tipo um bife à poave, que é o mignon, por exemplo, né? Que é muito bom em casa. Então você começa a fazer em casa, né? O mignon, ali você tem um medalhão ali de 180 gramas, 170 gramas. Anota aí, vai anotando aí, ó. Vai estar embaixo a receitinha aí. O filé mignon de 180 gramas. 180 gramas, aí a pimenta poave, ou pimenta verde, fresca, na verdade. A gente sela esse medalhão, os 4 lados dele, com pimenta do reino, bastante pimenta do reino e sal. E quando você sela ele, e azeite, na verdade, né, para selar, e ele começa a fazer um fundo. Né? A panela começa a queimar.
Aí, na verdade, são as técnicas. Não é só fritar o bife, tirar ele de lá e colocar um molho em cima. Não. Você vai pegar aquele fundo onde está o suco, onde está, né, o líquido que ele soltou ali. Você vai colocar o vinho tinto, vai colocar as pimentas à poivre frescas, creme de leite, e você vai reduzindo, tirando aquele fundo naquele molho. Ou seja, aquilo que o povo ia lavar. É o gosto que tá lá. Onde a pessoa ia lavar, ia jogar fora. Gente, vocês estão jogando fora o que é o gostoso, então. Pois é. Caramba, olha só. É onde a gente aproveita o máximo ali do sabor ainda, daquele queimadinho, tostadinho, onde você faz o molho, deixa reduzir, e você só joga em cima do mignon ali. Que o mignon, na verdade, não é uma carne saborosa, mas é uma carne que você tem que levar ela, né? Exato, tá vendo só? O programa sobre esse também é cultura. Você aprendeu a fazer. Como é que chama esse prato, chefe? Bife à poivre. Bife à poivre. À poivre. Então já aprendeu a fazer um bife. Já pode fazer em casa. Você, marido que tá assistindo, faz pra tua mulher, agrada ela. Se ela lavar, você ficar lá raspando a panela. O gosto tá na panela, né? Tirou o gosto da panela. Que legal, que legal. E me fala uma coisa, chefe. Quando a gente fala, por exemplo, de gastronomia, existe o mercado, ele é um mercado aberto? Ele é um mercado fechado? Tem espaço para mais chefes? Como é que tá o mercado hoje em relação a isso? Então, na verdade, a gente não tem profissionais, tá bem difícil. É mesmo? Tá bem difícil a questão de profissionais, desde o início ali da brigada, desde do chefe, subchefe e né, cozinheiros. É bem complicado hoje em dia, a gente está sofrendo bastante. Por exemplo, estou precisando hoje de funcionários e não tenho para contratar. Então, na verdade, a gente precisa de profissionais assim, que tem essa cabeça e, na verdade, querer fazer isso, porque, na verdade, assim, não é uma vida fácil. Não tem domingo, não tem feriado. A gente abre no domingo, não dá para fechar o restaurante para o almoço. Sim. Né? Então, tô lá no domingo, tô na segunda, carga horária de 12 horas, em pé. Né? Então, esse tipo de pessoas hoje a gente não tem. Né? O cara que fala assim, puta, eu gosto disso, vou fazer porque eu amo, não importa, em pé, eu vou trabalhar domingo o dia inteiro, vou trabalhar, mas chega no final do dia, você está satisfeito, né? Entregou o que tinha que entregar. Então, o que a gente precisa hoje no mercado tá difícil, é isso. Você acha que esses programas de culinária que foram lançados, né, no Brasil, muitos foram trazidos de fora, sim, você acha que isso tem trazido para as pessoas também esse olhar, esse brilho novamente para a cozinha? Você acha ou não influencia? Trouxe esse brilho. Só que eu acho que trouxe esse brilho conturbado, com outra visão. Entendi. Trouxe... Meio romantizada. Lindo, maravilhoso. Entendi. Então, o que acontece? As pessoas veem os programas acontecendo e na vida real não é aquilo. É o que a gente falou. Como é a cozinha? É um caos. É tipo um caos que eu digo assim, correria, problema atrás de problema, não é quietinho. Então, aí a pessoa assiste, gosta daquilo, né, gosta de cozinhar, e vou fazer uma faculdade. Aí se forma em faculdade, achando que vai chegar como chefe. Mas não, ele tem o teórico, na faculdade ele não vai fazer o prático. Entendi. Né? E tem chefes hoje que são chefes e nunca passou pela faculdade. Sim. Foi o dia a dia. Tem 15 anos de experiência e ele conseguiu, né? E aí o que acontece? Onde a pessoa pega e se decepciona com a profissão. Com a profissão, que achou que era aquilo maravilhoso, ou entrar como chefe. E na hora do vamos ver mesmo, pegar a frigideira, né? É bem complicado, muda. Se a gente for ver bem, nenhuma profissão é simples assim, sim, né? A gente não pode romantizar as profissões, a gente entender que todo o princípio precisa de um esforço, precisa dar esse passo para que a gente consiga chegar. Mas, se você puder dar um recado para a mãe, tá te assistindo agora, sua mãe. Ai, minha mãe. Cara, ela tá te assistindo. Minha mãe, fazer o que eu vejo minha mãe. Então, se você pudesse dar um recado para ela que começou lá, né, cortando lá a cebola, e hoje você tá aqui na TV falando desse trabalho bonito que você faz, né? O que você falaria para ela agora? Falaria que algumas receitas dela eu coloco hoje nos restaurantes. Olha aí, então tem o nome dela lá também. Tem o nome dela. Eu acho que nem ela sabe. Que legal. Tá sabendo agora, em rede nacional, hein? Tem receita da senhora que tá nos restaurantes famosos por aí. É legal isso, né? Que legal. Puxa, que legal. Isso faz a gente lembrar da nossa raiz e trazer pra frente. Sim. Onde começou a entender aquilo que você gosta de fazer, né? Sim. Começou ali. Sim. Né? Kleber, que alegria ter você aqui. Que alegria.
Que alegria. Gente, é o seguinte, aqui embaixo tá aparecendo as redes sociais dele, tá bom? Também está o endereço do restaurante. Fala de novo o endereço do restaurante que você está hoje. Hoje no Lulu fica na Barão de Capanema 568. Tá ali nos Jardins, uma ruazinha sem saída ali. Que legal. Bacana. Mas ó, já entre em contato lá, faz a sua reserva, tá bom? Prometo que quando eu for lá eu tiro uma foto do prato que eu comi lá pra vocês, tá bom? Mas muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Que alegria. Prazer, foi uma alegria contar a sua história, a sua trajetória e que seja cada vez mais de sucesso, porque você merece todo esse sucesso que você tá conquistando. Obrigado. Prazer. Gente, é o seguinte, ó, dia 16 de abril, Livraria da Vila, a partir das 18 horas, lançamento do meu livro, 1 ano de Sou Bem Sucedido, ok? Você não conhece o Henrique, vai lá que você vai conhecer o Henrique, que é o nosso produtor, nosso diretor aqui, você vai conhecer ele lá e vai estar com a gente lá, vai ter muita gente bacana, esperamos vocês lá a partir das 18 horas na Livraria da Vila, tá bom, pessoal? Até semana que vem, um abraço, pessoal, e tchau!